Ô, Roger, você tá há quanto tempo já aí? Cara, eu tô aqui vai dar 6 anos, agora em março. 6 anos. E o processo de legalização, no caso, né? Uhum. Você já tentou quantas vezes? Já foi alguma vez lá Eu na tô em imigração, alguma processo. coisa? Eu tô em processo, mas meu processo é um pouquinho diferente, mas existem vários tipos de processo aqui, né? Muita gente se legaliza por casamento, agora muita gente tá sabendo do processo de trabalho também. Não é tão simples como é em Portugal, mas aqui existe muitas opções sim. Tanto é que tem até esse casal que eu falei para você que eles vieram daí da Europa mesmo, daí da Europa, já com autorização de trabalho, que é o No, Green ca- Card por trabalho. no caso, você tem 6 anos aí, mas tem perspectiva de prazo, de tempo desse documento sair? Não. Eu Seu? tenho por algumas questões, mas tem muita gente que está morando aqui que está há anos e anos sem documentação, cara. Mesmo ele trabalha normal, não tem problema nenhum, né? É normal não é bem normal, né? Mas assim, o que acontece, cara, é que, por exemplo, recentemente teve até uma operação do FBI, porque tinha alguns 19 brasileiros que foram presos e eles faziam conta para outras pessoas com dados de americanos. Então, eu acho que é até importante falar sobre isso, porque muita gente às vezes quer vir e quer trabalhar no delivery, fazer algumas coisas, só que tem que ter Social Security Number, tipo como se fosse No mínimo, CPF né? daí também. No mínimo, E né? para você ter o social, você tem que vir com algum visto que te dê uma autorização de trabalho temporária ou com algum processo que te leve ao green card. E nem todo mundo que vem para cá vem assim, vem como turista. E não é que nem aí, porque aí em Portugal parece que é muito mais simples. Você simplesmente vai lá no órgão e pede o seu CPF. Eu nunca vi isso. Aqui não é assim, não. Se você não vier para cá com um visto que te dê autorização de trabalho, por exemplo, vamos supor que você vem para cá como estudante de curso de inglês. Naturalmente, um curso de inglês não te dá social security. Agora, por exemplo, se a escola que você está estudando precisa de uma mão de obra estrangeira para fazer, sei lá, serviço na cafeteria, para fazer, sei lá, um serviço de marketing, para trabalhar no escritório, para fazer limpeza, aí sim você consegue um social security. Mas ainda assim, esse social não deveria ser usado para aplicativo. Por mais que funcione, legalmente você não deveria. É meio confuso de entender, porque aí depois que você pega esses documentos, você já vai fazendo um monte de cadastro. Só que aqui, vamos supor que você venha para cá com visto de trabalho, para trabalhar no Google. O visto de trabalho foi te concedido para trabalhar no Google, não para fazer Uber. Por mais que você tenha o Social Security decorrente na onde você vai trabalhar, o aplicativo ele não vai te perguntar de onde que é o social, mas você sabe que não foi dado para fazer Uber, você está entendendo? Vai Como funcionar. turista, como turista é impossível ter a Social Como Security, turista, então. não. É Geralmente, complicado. assim, a pessoa chega aqui como turista e se ela tiver em algum processo migratório que leve ela a um futuro green card, aí vai ser concedida uma autorização de trabalho temporária e, consequentemente, um Social Security Number. Por exemplo, eu tenho colegas que têm Social Security Number que estão em processo de casamento, ou que estão em processo de asilo, ou que estão em processo, sei lá, de trabalho também. Então, geralmente é mais ou menos dessa forma. Por isso que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade para fazer as pessoas entenderem que quando eu consegui meu social, eu consegui por processo de asilo, né? Inclusive meu processo nem finalizou. Então, o jeito que eu consegui é um pouco diferente. E muitos brasileiros chegam aqui com visto de turista, às vezes como estudante, e naturalmente esses vistos não vão dar social security. O mais próximo é o de estudante, mas aí muita gente vem aqui para fazer curso de inglês e curso de inglês não dá autorização de trabalho, a não ser que tenha uma vaga no campus da escola, que geralmente é difícil se é um curso pequeno, sabe? Que é vários brasileiros competindo para Não, aquelas vagas. a pergunta que não quer calar. Você, como turista, você entra nos Estados Unidos, você tem que dar entrada imediatamente no processo, tipo, do Green Card, para você poder, ou Não, esse processo não vale. não, não. Tipo, Inclusive, eles só dão security number, né? Social Security. O Social Security, se você tiver um processo de green card. Se você É chegar como um. turista e fizer o processo de green card, você não tem o direito de pegar um
Social Security? Sim e não. Deixa eu te explicar o porquê. Vamos lá. É bom que Geralmente, o pessoal não sabe, né? não. E olha que eu tento explicar várias vezes no meu canal, mas ainda ninguém sabe. Assim, algumas pessoas não É, sabem. mas é difícil de É, entender mesmo, Roger. é difícil, porque assim, eu vejo que aí é muito. É meio confuso, né? Porque para e pensa, uma pessoa que entra como turista, ela vem para fazer o quê? Turismo, Sim, tecnicamente. Então, sim, aqui nos Estados verdade. Unidos, por exemplo, se você vem, por mais que seja um processo legal, tá? Mas você não pode ter esse interesse de fazer isso. Por exemplo, aí em Portugal, você chega como turista, tô vindo visitar, sei lá, não sei o quê, o museu em Portugal. E você vai naturalmente lá no escritório aí e pede o seu NIF, não sei o quê, não sei o que lá. Aqui, se você entra como turista, falando que vem turistar e fazer um não sei o quê, se você for no escritório do Social Security, eles vão olhar o seu visto. Tá, mas esse visto não dá autorização de trabalho. Você não pode, não. Porque esse é um visto para você passear aqui nos Estados Unidos, fazer compras e tal. E tem um detalhe: se fica evidente que você entrou aqui como turista com a intenção de trocar para estudante, por mais que seja um processo que é possível se fazer legalmente, mas a sua intenção não era turismo e você tirou um visto para turismo. Então é muito confuso. Agora, por exemplo, vamos supor, o cara entrou como turista. Aí passou um tempo, ele encontrou o amor da vida dele. Existe um processo de ajustamento de status, onde esse processo vai levar a um green card, só que antes disso vem uma permissão de trabalho temporária, até chegar ao green card. Desta forma, o cara poderia ir aplicar num aplicativo, trabalhar no Uber, trabalhar no Lyft, qualquer lugar. Só Mas que uma pergunta aqui no canal. Uma pergunta aqui no canal. O cara vai como turista. Tudo Uhum, bem, tá passeando aí, passou um mês, 2 meses, passeando, ou passou, 15 dias. No 16º dia, ele achou um emprego, falou assim, ó, quer trabalhar aqui? Cara, uhum. quero. E quer trabalhar. Ele pode trabalhar e dar algum direito a ele de ele tentar um EB3, né, que é o visto de Uhum. trabalho. Legalmente, ele não deveria. É o seguinte, é meio confuso também. Na prática, isso não acontece dessa forma, mas eu vou te explicar o que acontece. É o seguinte: se o cara vem aqui como turista e ele encontra uma empresa que queira contratar ele, qual que é o processo correto? Ele pegar essa carta da empresa, voltar para o Brasil ou para o país de origem onde ele mora, pode ser Europa também, não sei. E aí ele vai no consulado e aí ele vem pleiteia o visto de trabalho. E aí também tem um problema, porque pensa comigo, você tirou o visto para falar que vinha escorregar na Disney. Como que você achou um emprego e você está voltando para pedir um visto de trabalho? Visto não é garantia de entrada, nem que você vai conseguir. E se você chegar lá no consulado e falar assim, olha, eu estou aqui com a carta da empresa, eu consegui esse trabalho aqui. Então eu vim aqui para pleitear um visto, sei lá, H1B, por exemplo, que na verdade quem pede o visto é a empresa. Eles vão olhar, possivelmente, vai falar assim: ué, mas espera aí, você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? 6 meses. E o que você ficou fazendo em 6 meses? Não, então eu fiquei fazendo processo seletivo. Mas peraí, na DS 160 fala que você ia escorregar na Disney. Não fala que você ia procurar emprego. Então você está entendendo? É bem confuso. E ainda tem a questão processual. Por isso que é muito difícil a pessoa conseguir uma permissão de trabalho aqui, mas eu já entrevistei gente que conseguiu. E ainda tem a questão processual. Por exemplo, ó, o H1B, que é um visto para profissionais qualificados, ele tem um prazo específico para abrir as inscrições e para encerrar as inscrições e para começar as atividades. Geralmente, se eu não me engano, são 60 mil vistos anuais, alguma coisa assim. E grande parte das empresas grandes, como Google, Microsoft, Apple e assim por diante, elas precisam de de trabalhadores para atuar nessas áreas, que são áreas qualificadas. Então, quando surgem essas vagas para esse tipo de visto, lembrando que H1B é uma categoria de vistos para profissionais especializados. H2A é para profissionais da agricultura. H2B é para profissionais não especializados. I é para profissionais de mídia. R é para profissionais religiosos. Q, se não me engano, eu acho que é intercâmbio cultural. J é intercambista. C é profissionais de trânsito, D é tripulante. Então você entende que é bem confuso e cada um tem Sim. um tempo de processamento diferente. E aí, É voltando que, à sua pergunta, se uma sim, pessoa chega aqui responde. como turista, vamos supor que ela quer fazer o processo do H1B, por exemplo. As inscrições abrem em abril para iniciar em outubro. E o tempo que ela estaria aqui legalmente, o visto estaria expirado. Você está entendendo? Porque ela só vai ter 6 meses para ficar aqui.
Então, sempre quando as pessoas perguntam, consigo chegar como turista e conseguir um trabalho? Conseguir o trabalho você até consegue. Agora, processualmente, você estaria ilegal até o final do processo. Por exemplo, o Legalizar vai processo, ser mais complicado, né? por exemplo, o processo do EB3, que é uma petição de green card baseado em trabalho. Assim como tem processos de família, trabalho, investimentos, tem os vistos que são temporários. Então, por exemplo, um visto de trabalho é temporário. Você vem, trabalha e depois vai embora. Na prática, não é assim que funciona. Vai renovando, renovando, até encontrar um jeito de se legalizar. Mas, por exemplo, se você vem, trabalhou e acabou o tempo do seu trabalho e a empresa não renova, você tem que voltar para o seu país de origem. Ou encontrar uma outra empresa que faça um outro processo para você renovar o seu status aqui. Então, Mas como turista, é difícil. deixa eu te fazer uma outra pergunta. É porque a gente, imigrante, eu acompanho muitos YouTubers, né? Muitas pessoas daí também nos Estados Unidos que eu acompanho você, mas uma meia dúzia também de caras que fazem YouTube também aí nos Estados Unidos. E, e você vê muito eles falando, divulgando, né? Divulgando, praticamente divulgando que os Estados Unidos está precisando muito de mão de obra, né? De muito trabalhador, que, ó, ele passa por uma loja, está precisando de gente aqui, ó. Aí mostra a plaquinha lá, precisa de pessoas para trabalhar. Vai no McDonald's, olha, tem vagas aqui no McDonald's, no Burger King, no Não cita Dunkin' nenhum nome Donuts. de nenhum youtuber, não, que a maioria deles são meus Não, amigos e o que eu vou falar aqui não é um ataque não, para eles. não vou citar nome não. E eles mostram, assim, não é divulgando mesmo uma Facilidade. imagem, uma imagem que você vai chegar lá como turista e vai arrumar um emprego e pode se legalizar e pode fazer do jeito que quiser, vai chegar, vai legalizar e pronto, vai trabalhar. A imagem que eles passam é essa. É por isso que a realidade é outra, né? A realidade a gente sabe que não é tão fácil desse jeito, mas eu queria perguntar para você, o que é que você acha disso, cara? Dessa Cara, e divulgação depois que eu também vou te fazem. perguntar para você sobre isso também. Mas, cara, ó, o que acontece é que é o seguinte, hoje eu tento ser o mais transparente possível com as pessoas que me seguem, até onde eu posso. Então, o que eu não posso falar sobre minhas questões pessoais, eu prefiro não falar. Para eu não ter que mentir, eu prefiro não dizer. Então, assim, o que acontece principalmente é que os Estados Unidos ele está com uma escassez de mão de obra muito grande. E outros países também. Só que o processo para se contratar uma pessoa, ele é moroso, então ele demora. E ele é oneroso, ele custa caro. E grande parte, e o turnover, que é a rotatividade de funcionários aqui, é muito grande. Então, por exemplo, eu, enquanto empresa, posso te contratar num dia e te demitir no dia seguinte. Eu não vou ter que pagar aquela multa de 40%, whatever, um monte de benefício que. Não, aqui não funciona dessa forma. E Aqui grande também não parte faz da. isso, Não, né? E grande não. parte das áreas onde demanda muita gente são áreas de baixa qualificação, empresas menores, que na maioria dos casos elas nem se qualificam ou às vezes não têm interesse em trazer um imigrante de fora. Então, por exemplo, para se contratar um imigrante, né, uma pessoa de outro país, tem que provar que não encontrou um americano com as mesmas aptidões e habilidades que aquele estrangeiro tem e que eu fiz recrutamento seletivo, postei a vaga 2 domingos seguidos. São várias coisas muito específicas que nem todo colega youtuber está disposto a explicar. Então, assim, é um processo que demanda tempo, dinheiro e para vagas de baixa qualificação. Então, o que acontece? Às vezes você vê lá, vamos supor que a gente vai lá na Ross agora. Se eu passar na Ross, se eu passar no Burger King, se eu passar no McDonald's, se eu passar no Dennis, se eu passar até no Panda, que eu estou sempre comendo, vai ter uma plaquinha falando que precisa de gente para trabalhar. A questão que se coloca é, o processo para trazer uma pessoa de fora, eles não estão interessados em fazer. Porque tem essa questão do custo de se fazer esse processo seletivo, você tem que entrevistar americanos, demora, custa dinheiro esse processo, e trazer uma pessoa de fora vai ser muito mais caro do que ter uma pessoa aqui dentro com autorização de trabalho. Por exemplo, caminhoneiro tá faltando bastante aqui e falta aí na Europa também. Só que para Também. você ter uma CDL, Commercial Driver License, você tem que ter autorização de trabalho e Social Security Number. Então, um cara que chega aqui como turista, ele não vai ter Social Security Number, muito menos autorização de trabalho.
Você entende? Então, às vezes, o que eu vejo que falta nos meus colegas YouTubers, e com todo respeito, isso aqui não é um ataque para eles, até porque eu entendo que, enquanto produtor de conteúdo, a gente tem que cativar as pessoas para que elas continuem nos assistindo. O problema é que as pessoas se pautam pelos nossos vídeos. E se a gente não for transparente o mais efetivo possível, infelizmente vai criar ilusões na vida das pessoas. Vou te citar um exemplo. Quando eu estava no Brasil, eu assisti um youtuber, não vou citar qual, gosto do cara, e eu vi que ele falou que fez a conta dele dos aplicativos com IT Number. O IT Number é como se fosse um Social Security Number para pessoas que não são elegíveis ao social. Porque o Estado aqui, ele entende que mesmo o Estado, né, o governo, entende que mesmo você não tendo autorização para trabalhar, se você estiver fazendo, toma aqui um número para você pagar um imposto. Só que isso não é um Social Security Number. Tanto é que ele começa com o número 9 e o Social Security é de 0 ao 7, né? O EIN, que é um outro tipo de número, começa com 8, é tipo um número de uma empresa, como se fosse o microempresário individual. Sei. Mas tem vários tipos de empresa. Então, o que acontece, cara? Você precisava desse número para trabalhar. E eu lembro que eu assisti um vídeo de um youtuber. Eu gosto do cara. E eu sei o porquê que ele fez isso. Você tá entendendo? Só que assim, ele falou na internet que funcionava com o IT Number. E eu tava lá no Brasil assistindo, cheguei aqui como turista, tirei o IT Number e muita gente não fala, mas para você tirar o IT Number, você tem que pagar impostos sobre alguma prestação de serviço que você fez. E os impostos são decorrentes do ano anterior. Então, o contador teve que colocar um valor para eu pagar de imposto, que eu não tinha recebido, e eu tive que pagar imposto para receber o IT Number. Quando eu fui colocar o meu IT Number no aplicativo, não funcionou. Não funcionou. Então, o problema hoje que eu vejo da internet, assim, mas eu não tô querendo comprar briga com ninguém, você tá entendendo? Porque eu já passei dessa fase de fazer resposta de colega youtuber. Eu acredito muito que o que a gente faz para as pessoas, ele volta de alguma forma, né? Nem sempre eu tive essa coisa de falar para as pessoas, tentar ser o mais transparente possível, porque enquanto youtuber você vai passando por fases e chega um momento que você se cansa de iludir, não que você faça propositalmente, mas às vezes na busca por likes e por ser adorado pelas pessoas, você acaba falando aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que é necessário para que elas entendam o risco ou o que elas estão fazendo. Então, assim, eu lembro que na época, quando eu tirei o meu IT Number, que eu paguei ainda US$ 700 de imposto, cara, eu fiquei muito puto, tá ligado? Porque eu assisti o YouTuber, eu falei, caraca, mano, o cara falou que funcionava e quando eu fui ver, não funcionou. Então, se eu tiver que falar que não pode uma coisa para quem me assiste, eu vou falar, goste a pessoa ou não. Mas eu também tento fazer diferente, eu tento mostrar o caminho pelo qual você pode seguir. Então, por exemplo, eu lembro que no passado eu fiz até um vídeo falando sobre 10 maneiras de conseguir o Green Card. Eu entrevisto pessoas mostrando essas formas de conseguir o Green Card. Então, assim, vai ser fácil para todo mundo? Não vai ser, você está entendendo? Por exemplo, eu acabei de falar aqui sobre asilo. Ah, o que é um processo de asilo? Então, eu poderia não ter falado sobre isso. Mas não, eu fui, fiz um vídeo, eu entrevisto o advogado para explicar o processo, o risco do Acho que eu vi esse processo. vídeo. Você Eu acho que entende? eu vi. Então, eu tento fazer a minha parte. Eu só lamento que grande parte dos meus colegas estão mais preocupados em vender produtos e serviços e não passar a informação que é efetiva para quem nos assiste. Porque as No pessoas caso, confiam na gente. no caso só para deixar claro, você chegar como turista nos Estados Unidos, na Califórnia, em qualquer lugar, e ver aquela plaquinha lá, tá precisando de alguém para trabalhar, e você entrar para pegar, para pedir um emprego, tipo um McDonald's, um Dunkin' Donuts ou quem for, geralmente vai tomar um não na cara. Não, na verdade, eles vão te receber de braços abertos. Eles vão te dar a ficha, vão até deixar você fazer o treinamento. Só que vai chegar um momento que ele vai falar assim: olha, agora a gente precisa do seu Social Security Number. Aí Eu já você não tem. conheci, aí você não tem. Eu já Aí você conheci não tem, pessoas. não vai de jeito nenhum, não entra, ou é coisas assim que só mesmo um milagre o dono da Até empresa lá entra. chega. Tem empresas que, por incrível que pareça, eu já conheci gente sem documento trabalhando dentro de, bom, não vou citar o nome, mas de uma rede grande de lanchas, se é que você me entende, a mais famosa que Sim. tem.
né? Ah, Uma já amiga sei. minha já trabalhou, só que assim, trabalhou com numeração falsa. Então, Roger, Uma coisa que eu ia te perguntar, tem uhum, muito disso aí, né? tem muito A disso pessoa aqui. chega como turista, Uhum, pega um social security falso ou alguma coisa assim que possa passar, né? Ou até de outras pessoas que já foram para aí, já foram embora e ela ficou com o documento. uhum. E a pessoa, para poder trabalhar, ela usar esse número e isso depois lá na frente não dá um problema não, Roger? Pode dar. Por isso que eu gosto de ser transparente com as pessoas, porque é o seguinte, eu não gosto daquela coisa do, ai, tadinho do brasileiro, como ele não sabia. Não, sabia sim. Então, assim, trabalhar com social falso é correto? Não é correto. Quem que você vai responsabilizar se você fizer? Você mesmo? Então, é importante que a pessoa entenda. Por exemplo, eu já vi pessoas trabalhando. Por exemplo, às vezes você vai no McDonald's, ou melhor, você vai numa grande loja de lanches e você vê que às vezes o moço que está ali, às vezes ele não fala inglês, você vê nitidamente que ele não é americano, e aí você já imagina. Só que aí eu te pergunto, por exemplo, eu estou num relacionamento que a pessoa é americana. Ele não quer fazer esse negócio, você está entendendo? Ele tem um real job. Então, assim, infelizmente, os Estados Unidos, ou felizmente, não sei, ele funciona num sistema meio esquisito, que eles praticamente fecham os olhos para muitas coisas e a roda gira desta forma. Por exemplo, existem indústrias, empresas aqui que funcionam desta forma. Lógico, se for pego, eles pagam multa. Muitos empresários fingem que não sabem. Então, assim, por exemplo, a pessoa apresentou uma documentação não verdadeira. Como o empresário acaba precisando daquela pessoa para trabalhar, eles fingem demência. Só que quando a bomba estoura, eles falam que não sabiam. E quem é responsável Sim, é a pessoa que está trabalhando. é Só que a você. roda gira dessa forma, você está entendendo? Eu sei, eu sei. No caso, quando você falou, Portugal é muito fácil, você chega, faz o Parece que é bem documento, fácil aí, do jeito que você falou. mas uma coisa que eu queria explicar a você é o seguinte: Portugal tem um acordo com o Brasil, então não precisa de visto, brasileiro não precisa de visto, Uhum, né? Então já se torna mais fácil aí, porque você não precisa de visto para entrar, você não precisa comprovar alguma coisa. Então tem essa diferença. Aí quando você quer tirar um documento, você só precisa ter algum responsável que olhe você, porque você não uhum, tem aquele visto de trabalho ou um visto de turismo. Você entra como turista, porque é o carimbo do passaporte que todo mundo entra. Você uhum, é difícil você ver alguém entrando com visto de trabalho, porque também é desse mesmo processo seletivo, tem que ser uma pessoa específica, um emprego específico, ou a empresa daqui de Portugal contratar um brasileiro é um processo caro, para contratar ele lá, vai ter que trazer, pagar passagem, pagar hospedagem, pagar uhum. tudo. E Então é aí o meio cara vai. complicado. E por O cara vai exemplo, como turista. O cara vem como é, turista e paga, porque não tem esse visto de trabalho ou visto de alguma coisa para entrar, para um brasileiro entrar em Portugal. não tem. Não tem, é muito mais fácil por causa dessa parte aí. E outros países também que têm esse acordo com o Portugal, como um país colonizador, ele pegou Angola, Cabo Verde, Brasil e outras ilhas aqui perto, né, na África também, eles têm um acordo com esses países de que essas pessoas, para entrar e sair no país dele, Uhum. não precisa de visto. Então facilita para esses imigrantes desses países. Facilita muito. Exatamente, cara. E aqui não é muito diferente. Por isso que até hoje eu não fiz esse vídeo do tá chovendo emprego nos Estados Unidos. Porque, sinceramente, cara, eu sou youtuber. Eu sei que esse vídeo daria bom. Você tá entendendo? Só que eu acho que não é justo com a pessoa que assiste a gente. Porque hoje em dia as pessoas estão tendo um olhar mais crítico em relação aos vídeos. Então ela sabe quando a gente está fingindo, ela sabe quando a gente está criando uma falsa ilusão. Então, assim, eu lamento, tá ligado? Eu lamento porque, infelizmente, os Estados Unidos ele poderia crescer muito mais se desse oportunidades para as pessoas, né, trabalhar e tudo. Mas, assim, a vida é o que é, não o que a gente gostaria que fosse. Então, quando você vê a plaquinha lá de tá precisando de emprego, realmente,
você vai participar do processo seletivo, mas vai chegar um momento que ele vai pedir o seu Social Security. E aí você pode ser transparente, falar assim, ó, eu não tenho. Você pode pedir um visto de trabalho para mim? E aí você vai ver a resposta. Pode ser que consiga, né? O não você já tem. Por isso que eu sempre falo, você está aqui como estudante, vai e tenta uma oportunidade de trabalho, seja honesto, fala assim, olha, gente, eu não tenho autorização de trabalho, você pode fazer para mim? Aí cabe da empresa, né? Porque eu vou citar um exemplo. Agora está muito comum o visto EB3, que é uma petição de green card baseado em trabalho. Só que o turnover das empresas que fazem esse processo de trazer, que é a rotatividade de funcionários, é muito grande. Para e pensa, se você tem um green card, por que eu vou ficar numa empresa, com todo respeito, tá? Trabalhando na limpeza ou trabalhando na construção por um ano, se eu posso, sei lá, tirar uma carteira de motorista de caminhão e dirigir caminhão e ganhar, sei lá, de 5 a 10 mil dólares na semana? Para que eu vou ganhar 500 dólares no mês se eu posso ganhar 5 mil dólares na semana? Você entende? Então, aí vale a pena a empresa ter que, todo esse custo para trazer uma pessoa de fora para no ano seguinte ela sair da sua empresa? Não. Tanto é que tem Complicado. grande parte das empresas aqui de caminhoneiro, tem umas que pagam para você tirar a carteira, mas te amarram num contrato de um ano para você não sair da empresa. Eu conheço um colega meu que tirou carteira assim e ele já saiu da empresa e já está na outra. Então, assim, E, e você queria tirar, você tá pensando nisso, né, Roger? eu tô, Eu vi cara, uns porque vídeos aí. na verdade, assim, eu queria poder me legalizar para poder entrar no exército, para pegar os benefícios, mas eles não gostam que fala assim, para entrar no exército, para pegar os benefícios, para depois tirar uma carteira de caminhão. Você Mas é foi, só pelo dinheiro é, mesmo. o caminhoneiro aí, ele tem uma É, renda boa, né? Tem um salário bom, tem. né? Sim, se você tiver seu Aqui, próprio aqui caminhão. aqui na Europa também, só que bem menos do que nos Estados Unidos, que eu Uhum, acho, né? Porque aqui recebe mensal. uhum, Então, um caminhoneiro internacional, como aqui se fala internacional porque você vai para outros países aqui colado, né? uhum. Você entra em, você vai ganhar no máximo, uns 2.500 a 3.000 euros por mês. E aí nos Estados Unidos eu vejo também vídeos de caminhoneiros que eu acompanho, Ganha até uns bem. caras que você conhece. O cara ganha isso por semana. 3.000, 4.000 dólares por semana, 5.000 dólares por semana, 5 mil. É, o né? dinheiro aqui gira muito, né? É Muito, muito, muito muito, rápido. e Mano, é muito olha fascinante só. aí, Um, o dinheiro chama, né? dois, o que mais? Três, quatro, Você cinco. iPhone. Tudo iPhone, você tá entendendo? manda um Então, desse pra assim, mim, velho. O meu é um né? Samsungzinho, cara. Na hora que você falou que tem Samsung, eu falei, nossa, que estranho, ele mora na Europa. Eu, então, assim, o que eu tento levar para as pessoas, né, para a gente voltar na sua entrevista, que senão vai ficar Estados Unidos aqui. O que eu tento mostrar para as pessoas é que não é como as pessoas imaginam, até porque eu já passei dessa fase de querer ficar, olha aqui, me adora. Não é como as pessoas imaginam, mas também pode ser um lugar melhor, você está entendendo? Né, o próximo vídeo que eu vou gravar é ilusões sobre os Estados Unidos. E eu vejo que, infelizmente, o brasileiro ele está carente de esperança. Só que eu lamento o que tem sido feito na internet e eu não vou ficar respondendo ninguém, você entende? Porque não cabe a É, mim. o Brasil tá de uma maneira que a gente olha assim e fala assim, poxa, qualquer coisa é melhor do que o Brasil. É, Infelizmente, a gente olha assim, a política do Brasil está jogada às traças, pensamentos retrógrados, pensamentos baixos, é, egoístas, coisa assim, que você olha, poxa, hoje já estamos em 2022, cara. Como é que ainda é uns pensamentos atrasados? Como é que o país não evolui, não cresce, não melhora, não tem nada que faça o país dar uma alavancada? Porque o Brasil só precisava de incentivo político para poder ser uma das potências mundiais. eu Entendeu? acho Para a gente não precisar deixar o nosso país, porque a gente deixa o nosso país, porque graças assim a Deus tem outras coisas melhores. Infelizmente, infelizmente a gente vai buscar uma coisa melhor para nossa família, para a gente, né? o que eu acho que falta um pouco, cara, que, é lógico, aqui e aí não é o melhor lugar do mundo, mas eu ainda Lógico, não. vejo que é um cenário diferente. Mas o que falta mais é a união, você está entendendo?
Hoje em dia está uma briga muito política no Brasil para ver qual que é o lado que é melhor. Ah, o meu lado é melhor por causa disso. Não, o meu é melhor por causa disso. Você é do mal, você é do bem. E eu não vejo um discurso conciliador. É como se as pessoas tivessem que eliminar as outras para que elas fossem felizes. Não, vai ser melhor quando tais istas forem extirpados. Não, quando tais istas ser extirpado. Tem um termo que eu não gosto muito, é tipo assim, o povo quer isso. O povo é de todos os lados. O povo gosta de suco de laranja, o povo gosta de suco de morango, o povo gosta de várias coisas. E o que eu vejo que falta é as pessoas entenderem que são um povo só, povo brasileiro, você está entendendo? Então, assim, Sim, esse senso de mais amor à vida eu vejo mais aqui, de valorização à vida, de dignidade. Lógico, isso. tem pessoas 100% boas aqui? Claro que não. Né? As leis aqui são muito diferentes, tanto é que aqui as pessoas podem se manifestar contra determinada raça e contra determinado povo, e está dentro da Constituição que eles podem fazer. Quando o ato é cometido, aí é o crime e aí ele paga por isso. Então é um contexto diferente, mas aqui a lei é levada a sério, você está entendendo? Não tem esse negócio de, ai, matei a minha mãe, dia das mães eu vou sair, não é sair dia dos dias das mães. Não, vagabundo, se você matou a sua mãe, você vai ficar lá preso. Então, infelizmente, existem muitas inversões de valores, né? Ai, mas as cadeias estão muito cheias. Ué, se você não quer ir para cadeia, o que você não pode fazer, né? Então, assim, é triste, né, cara? Infelizmente, a gente tem que sair do nosso país para ter dignidade. Os direitos dos manos, né? O direito dos manos, né? É, É você. complicado, né? É complicado. A, Eu tenho que ficar fingindo a, demência aqui, ó. Deixa o seu like. a cadeia tá lotada. Eu quero o travesseiro, eu quero suco de laranja. No meu almoço eu quero isso, quero aquilo. Cara, você tá na cadeia, mano. Infelizmente, você fez É. coisa errada. Então, vai pagar o preço. A cadeia é assim, pronto. E assim, cara, É coisa que você não realmente não tem como aceitar que acontece no Brasil, né? Que só acontece lá. Só acontece lá. Tem coisas assim, que só acontece lá, né? tinha muita coisa assim que minha família, ela vem uma família mais religiosa. Então, eu tenho muito essa coisa dentro de mim que se eu fizer para os outros, de alguma forma, Deus vai me ensinar. Né? Eu acho que a gente acredita nas coisas que faz a gente seguir as nossas vidas. Mas eu percebo, assim, com todo respeito, né, porque eu sei que tem brasileiros que vão assistir e estão no Brasil, mas que a formação do indivíduo no Brasil, ela já começa de uma maneira muito complicada. Então, por exemplo, eu vejo que aqui, sabe, você segurar uma porta para a pessoa que está vindo, sabe, a valorização da vida humana, sabe, o americano enxerga que uma criança que nasce hoje pode ser o futuro presidente dos Estados Unidos, né, o patriotismo que se tem aqui nos Estados Unidos, de amor à bandeira. Então, assim, é uma realidade muito diferente, né, cara? Essa Sei lá, eu cultura quero é que meu totalmente filho diferente. nasça aqui, você entende? Lógico, é uma cultura perfeita? Claro que não, né? Mas fazer o quê? Aqui também, aqui, Infelizmente, aqui também tem esse lado positivo de dignidade, né? Que você tem uma saúde, tem uma segurança, você tem uma qualidade de vida, você tem um poder de compra, você pode fazer as suas coisas, você pode sair, você pode. Roger, aqui é um dos países mais seguros do mundo. Se eu não me engano, está entre os 5 mais seguros do mundo, Portugal. Então, aqui você sai de madrugada, cara. Assim, tem eu bairro vejo aqui violento? também o pessoal correndo de madrugada. Você tem bairro violento? Tem, cara. Tem bairro aqui que, se você passar assim, dando mole, vai tomar um enquadro do vagabundo e tal. Tem traficante? Tem traficante também. Aqui tem. Tem alguns lugares que é barra pesada. Mas não chega nem nos pés dos cantos ruins que eu já passei aí no Brasil. Sabe? É coisas que você fala assim, poxa, você vai num. Aqui tem caixa eletrônico em toda esquina. Toda esquina tem caixa eletrônico de frente para a rua. Quer dizer, num negócio desse você fala assim, poxa, isso aqui já tinha explodido a rua toda para levar esses caixas É, eletrônicos. quando você vê o caixa eletrônico na rua, né? É estranho. É, você vê, aqui eu olho aqui os caixas eletrônicos, pô, ninguém, todo mundo respeita todo mundo. É, Você vai subir num ônibus, é a fila.
Você vai fazer qualquer coisa, é fila. Você vai. Coisa que é É coisas interessante assim, aqui pequenas coisas que você fala assim, cara, isso no Brasil é não dá certo, cara. Não uma dá coisa que certo. eu vejo aqui, que eu não sei se aí é assim também, é que quando tem jogo, as torcidas sentam uma do lado da outra. Então, assim, são pequenas coisas que me fizeram sair do Brasil, você entende? Eu não saí por causa de iPhone, acho que quem me acompanha no meu canal sabe muito bem, né? Eu saí por outras razões e, infelizmente, cara, é difícil, você tá entendendo? Então, a gente tenta levar um pouco de informação aí para quem assiste, para tentar viver uma realidade melhor, né? Sim, sim, com certeza. É isso aí. É E, coisa que a gente vai aprendendo com a vida mesmo e é com os isso aí. lugares que a gente vai conhecendo. Felizmente, a educação, ela vem de berço, mas você vai aprendendo com as suas experiências, né, velho? Você vai melhorando, evoluindo cada dia mais, vendo as coisas novas. As coisas boas é que você tem que aprender e levar para a vida. Coisas ruins É, você pode deixar para trás e esquecer, que não vale a pena.